Eu queria te perguntar sobre o gramado do Maracanã, porque saíram nesses dias aí a nota da Greenleaf sobre o estado do campo nesse momento, que está ali no Gol Norte, está um pouco prejudicado, e o posicionamento atual é de que a troca deve ser feita no meio do ano, né? Então, queria te perguntar se não seria o caso de correr atrás de tentar fazer essa mudança para melhorar esse campo antes, porque o Flamengo tem Libertadores, tem outros jogos mais importantes. E vou além também, queria perguntar por que não, de repente, fazer a troca da empresa que comanda e que cuida do campo do Maracanã, se isso não seria viável, porque já faz algum tempo que os torcedores estão reclamando do gramado, os próprios jogadores, o Vinha já falou também sobre essa situação. Então, eu queria saber sobre isso aí. Obrigado. Assim, eu vou te responder a segunda pergunta em relação à empresa que você abordou, mas não é saindo de qualquer responsabilidade do gramado. Eu vou te responder a pergunta. Mas essa empresa parece que já está há bastante tempo aqui e é uma empresa que ela é contratada pelo consórcio ali do Maracanã. Nada tem a ver com o futebol do Flamengo, nada tem a ver com o processo decisório do futebol do Flamengo. Então, eu não posso falar para você se eu posso trocar ou não, porque essa decisão não é minha. Quanto em relação ao gramado, falar do gramado, eu acho que você até é repetitivo, né? Porque em algumas vezes, e muitas vezes, se fala que o gramado não estaria tão bom por causa do excesso de jogos. Só que o problema é que a gente não tem como falar em excesso de jogos em fevereiro, porque se parou o campeonato, se teve tempo hábil. Então, assim, eu acho que quem tem que dar eu tenho que dar algumas justificativas aqui, porque eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo, mas quem tem que dar maior explicação é quem toma conta do gramado. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a questão do meio de campo do Flamengo, né? A gente vai ter um período com jogos rolando sem jogadores que são convocados para a Copa América. Hoje, o meio de campo considerado titular do Flamengo tem o Eric, que é titular da seleção chilena, o Arrasca e o Nico também da seleção uruguaia, e o Gerson, que constantemente era convocado para a seleção brasileira, pode ser chamado. Vocês pensam em mais algum nome nessa região? E se vocês puderem falar também, vocês tinham falado aqui mesmo, né, sobre a questão do Evander, que vocês tentaram a contratação do Evander, e o Marcos também falou que o Flamengo não chegou a tentar a contratação do Coronado, que acabou acertando no Corinthians, e eu queria saber de vocês, com todo respeito ao Evander também, ao departamento de scout, mas por que não tentar o Coronado, que era um jogador que ia estar livre no mercado, não ia ter que se pagar uma taxa para a contratação dele, e tentar o Evander, que teria um certo valor elevado? Obrigado. A taxa era para o jogador, pelo que parece que saiu lá pelo Corinthians. Só ver o que falar. Só pega lá no Corinthians e vê quanto o jogador vai ganhar. Soma tudo, depois a gente conversa. Tu vai ter oportunidade para conversar comigo. Isso é o que eu ouvi. Entendeu? E sobre o meio? Sobre outras opções para o meio, já que o time se desfalcar da Copa América? A gente tem a prioridade da comissão técnica, em que a gente trabalha junto com essa prioridade. A gente sabe dessa dificuldade. O Flamengo é penalizado por ter jogadores de seleção, seja lá de que nacionalidade fosse. Se o campeonato fosse paralisado na data FIFA, sequer a gente estava abordando esse tema. Então, mas a gente tem que trabalhar com ele, a gente tem que chegar aí e entender como é que é o processo aqui, e é isso que a gente está fazendo. A gente, se tiver uma qualificação que a gente possa fazer no elenco maior, uma oportunidade de mercado, a gente não deixará de fazer, mesmo a gente achando que é uma injustiça com o Flamengo você ter aí 11 jogos do Campeonato Brasileiro em que possivelmente a gente vai ter tantos atletas sem poder estar em campo. E assim, se você fizer qualquer análise, Bayern de Munique, Manchester City ou qualquer um, se tirar 3 jogadores tops desses times, dependendo do quem você vai jogar, você sofre ou vai perder. Ou vai sofrer e vai perder. Entendeu? Então, assim, mas
é o que está posto. A gente também aqui não adianta chegar e ficar... O Flamengo apresentou algumas alternativas de mudança de calendário, mudança de jogos. Não sei se vai ser possível, está se trabalhando para isso aí. A gente, aproveitando a tua pergunta, a gente tem extrema preocupação, mas a gente está trabalhando no que é possível para que se possa remediar esse problema. E só entrar um pouquinho mais nesse tema, como o Marcos disse, é um tema que nos preocupa muito. É um tema que, do ponto de vista do clube, a gente pode remediar um pouco, mas ele é um tema sem solução. Se o presidente, se o Flamengo tivesse um orçamento infinito, ainda assim seria um problema de dificílima solução, porque você tem um determinado tamanho ótimo de elenco para o treinador fazer o trabalho dele. Se o Flamengo tem 10 jogadores convocados para as seleções, que ficam fora em 9 datas seguidas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, como é que o treinador faz com esses outros 10? Deixa treinando separado, depois, quando chegar a Copa América, ele integra os 10 e fala, agora vocês vão jogar, vão ser relacionados, quando voltarem os outros, deixa de relacionar. Como é que faz? Então, assim, é um tema esportivo também, de gestão, de treinamento, tem uma série de questões que esses 9 jogos envolvem. O Flamengo se sente extremamente penalizado pelo calendário da forma que ele é feito. Foram feitas algumas sugestões de mudança junto com uma série de outros clubes, para que se possa valorizar, eu acho que talvez o campeonato mais competitivo do mundo, e eu acho que tem potencial para ser o melhor produto do mundo, o Campeonato Brasileiro, mas se continuasse sendo penalizado por competições que são jogadas em paralelo e tiram atletas tão qualificados quanto os atletas de suas seleções, fica muito difícil de valorizar o produto, né? Então, a gente tem conversado, espera que a CBF consiga encontrar uma solução, até por um princípio que a CBF tem defendido muito. Ela sempre defendeu a isonomia. Por diversas vezes que a gente pediu pequenas alterações de calendário, bota o jogo que é 4 horas para 6 horas, bota o jogo do domingo para sábado, bota em diversas vezes. A CBF, a gente tem uma ótima relação, mas os princípios eles têm que valer sempre. A gente é pautado aqui em princípios. Então, a gente pedia uma determinada alteração de um jogo, por uma questão logística nossa, por uma questão de calendário, de ter jogos seguidos, e a CBF se posicionava, olha, por isonomia eu não posso alterar, porque você vai jogar na quarta-feira, o outro time também, eu não posso te dar um dia a mais, embora no teu calendário caiba jogar no sábado para você ter um dia a mais de descanso para jogar na quarta, o time que você vai enfrentar, como ele enfrenta um outro time que não pode ter o calendário remanejado no fim de semana, eu não posso trazer o jogo dele para sábado, então não vou trazer o seu. Então, sempre com o argumento da isonomia, algumas demandas nossas que eram possíveis de ser atendidas não foram atendidas. Agora a gente está cobrando a mesma isonomia. Mesma isonomia. Só então, isso. Se o Flamengo vai ter 8, 10 jogadores convocados para a seleção, eu acho que isso fere o princípio, acho, não sei se vocês vão concordar, fere o princípio da isonomia. Se vocês acharem que não fere, bem. É um conceito de vocês e a gente tem que respeitar. Mas o Coronado me interessou essa conversa. Há quanto tempo você acha que o Coronado está no mundo árabe? De cabeça não me recordo. Eu vou falar para você. Não sabe? Você só soube fazer a pergunta do valor. Não sabe há quanto tempo ele está lá? Não, de cabeça não. 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe para se adaptar aqui? Não, só estou pontuando, e não estou só para contribuir com você na tua pergunta. Entendeu? Então, quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado também. Mas tem situações como essa que você tem que ter conhecimento. Eu tenho, ele tem, aqui dentro tem. Então, às vezes, eu vi que você não tem. Às vezes, a gente tem que ter outras análises
para poder ter a decisão. É só isso, entendeu? A pergunta é boa, mas não dá muito para ajustar nesse questionamento, porque o questionamento é muito amplo. Primeiro tem que saber se o jogador quer vir, primeiro tem que ver se o empresário quer trazer, primeiro tem que entender o conceito de esportivo dele, se ele acha que é importante vir para cá ou permanecer mais um pouco no mundo árabe, um cara que já está lá há 6 anos, é igual o cara que vai para a China. A dificuldade de ir para a China, quando se tinha muito dinheiro na China, era você ter um processo de adaptação. Quando você o tinha, você tem jogadores aí, até um menino que estava no Fluminense agora, que ficou lá 5 anos, 10 anos, 15, 5 anos, 10 anos. Assim, tem jogadores que ficaram a carreira toda. O Oscar, ele não quer sair de lá. Já se adaptou, ganha o que não vai ganhar em lugar no mundo. Então, é uma decisão dele. Tu acha que eu já não quis o Oscar aqui? Já tentei. Mas não é possível. Então, assim, às vezes não é possível se fazer alguma transferência, então a gente nem vai se desgastar, ou a gente analisa, tem o outro lado, que a gente não deva fazer a contratação ou não deva ir para a contratação. É só isso. Mas era um jogador que estava monitorado aqui, mas não é só isso. Aqui, Braz Spindel. Só para continuar nesse lance de Copa América, informação que saiu que o Flamengo mais 8 clubes entraram com ofício, pedindo que paralisasse o Campeonato Brasileiro, e também já saiu que a CBF preparava uma resposta, inclusive iria usar o Intercontinental do final do ano, que iria embolar a data. Eu queria saber se vocês já receberam essa resposta, se já tem alguma resposta, se já tem alguma solução, como é que está o lado de lá, né? Porque o lado de cá a gente já sabe quem entrou com o pedido, mas o lado de lá a gente não está sabendo de nada ainda. Não, ainda não tem. A gente não tem a resposta, só a gente pede que se tenha coerência nessa resposta, né? Coerência de fatos e atos que o Departamento de Futebol da CBF sempre tomou e sempre fez algumas... que com certeza colocou no seu processo decisório. Você faz um encaminhamento para mudar um jogo, ele vai analisar. Para trás, eles nos apresentaram que, por isonomia, não poderia fazer essa transferência. A gente pede agora que aplique este mesmo conceito de isonomia e não que esteja interpretado de outra maneira. Somente isso. A gente quer o justo para o Flamengo. E para ser justo, já falei justo, e para ser correto, existem 1 ou 2 clubes no Brasil que também vão perder jogadores para suas seleções. Então, não é um pedido para o Flamengo. É um pedido de alguns clubes junto com o Flamengo. Né? Isso aqui não é nada, nenhuma bandeira, não quero falar que isso aqui é um negócio do Flamengo. Não é do Flamengo. A gente se organizou com outros departamentos de futebol para que a gente pudesse fazer esse requerimento. Você pode ver lá no documento que mais 8 clubes assinaram esse documento. Então, são jogadores que, com certeza, são importantes para esses outros 7 clubes, talvez menos importante ou mais importante, mas para o Flamengo vai sentir bem essa situação. E tem outros clubes que talvez venham a aderir ao movimento, que podem ser mais ou menos afetados, acho que talvez até menos, pela correção do princípio da isonomia e pelo desejo de fazer um campeonato brasileiro mais forte. Esse não é um tema aqui, a nós do Departamento de Futebol, cabe, obviamente, cuidar da parte esportiva. Mas esse não é um tema só esportivo. Quando você coloca 9 rodadas do Campeonato Brasileiro dentro da Copa América, automaticamente, ao fazer o calendário dessa forma, você está desvalorizando e penalizando duramente a competição. Nenhuma outra competição tem jogos dentro da Copa América. A competição que está sendo mais desvalorizada pela confecção do calendário dessa forma é o Campeonato Brasileiro. Então, o interesse
do ponto de vista do departamento de futebol, o que a gente enxerga é a isonomia esportiva, que foi um princípio, desde sempre, levantado pela CBF. A gente só está pedindo que se respeite o mesmo princípio que a CBF sempre cobrou e respeitou. Então, isso é o número 1. Agora, transcende a questão esportiva. Tem uma questão comercial, de valorização do produto. Acho que se você pegar a La Liga, você pegar a Premier League, você pegar o Campeonato Português, pegar o Campeonato Alemão, nenhum tem jogo dentro da Eurocopa. Acho. Mas... E acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser tratado da mesma forma. Braz, Spindle, boa tarde a todos, primeiramente. Há mais ou menos 2 dias, saiu uma matéria do jornal O Dia falando sobre o Pedro estar numa lista de alguns clubes europeus. Já que no ano de 2023 o Pedro não estava numa ascensão muito boa, estava até brigando pela titularidade com o Gabriel, ele foi ventilado em alguns clubes, até mesmo no Al Hilal, clube do Jorge Jesus, e até na época, se eu não me engano, foi desmentido até nos próprios portais por alguns colegas de profissão. Agora, nessa matéria que saiu do jornal O Dia, 2 dias atrás, o Pedro estaria numa lista do Chelsea. O Flamengo recebeu alguma sondagem do jogador, o Chelsea chegou, ou o Pedro recebeu alguma sondagem agora nessa janela, tendo em vista que ele está num dos melhores momentos dele no clube. Obrigado. Olha, do Pedro, em nenhum momento a gente teve uma solicitação nesta janela do jogador ou do empresário abordando isso aí, algum tema. Não sou conhecedor dessa possível informação em relação a esse time, ao Chelsea. Eu não sei. Agora, a gente não tem absolutamente nada. A janela forte da Europa, todos sabem que é do meio do ano. Essa é uma janela de complemento, é uma janela de ajustes, né? Então, eu não sei, eu não posso te afirmar, mas, respondendo a tua pergunta, não teve absolutamente nada para o Pedro, nem oficial, nem extraoficial. E, assim, aproveitando para comentar um pouquinho, teve até uma declaração do Fabrício, importante, bem bacana, que eu acho que é que todos aqui no clube pensam. É natural, a gente está no início da temporada, que caso o time continue desempenhando e evoluindo, que venham propostas por alguns atletas. Então, o que mais traz benefício individual a todos os atletas, como o Fabrício disse, ser convocado para a seleção brasileira, por exemplo, que é um sonho, acho que de qualquer atleta de futebol, de qualquer outro esporte brasileiro, né? Sempre o desempenho coletivo e os resultados é que vão trazer os maiores benefícios para todos, né? Então, e a gente está muito confiante, o time continuar evoluindo, performando, essas propostas vão ser naturais e quando o Flamengo for formalmente comunicado de alguma, o Flamengo vai responder, analisar e responder. A última pergunta aqui da direita. Braz Spindle, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima um pouco dessa questão do calendário, todo ano o calendário ele acaba penalizando, principalmente os clubes que disputam mais competições, que investem mais. Agora a gente tem a Copa América, que vai tirar jogadores de muitos clubes, mas até poucos anos as eliminatórias também eram disputadas em meio a campeonatos aqui no Brasil. Queria saber, assim, do Flamengo, se vocês têm levado a discussão à frente da CBF, até com outros clubes, de alterações para que um futuro próximo isso não aconteça mais, como na Europa, a gente acabou de ver aqui essa conversa, não acontece, nem eliminatórias, nem Eurocopa, para que cada vez mais os clubes que possam investir, possam se tornar profissionais, não sofram tanto com esses calendários que acabam penalizando em momentos tão importantes, né? Não, você tem razão. E assim, um questionamento e uma análise que se tem que fazer é o seguinte: se espera e muito que com essas ligas, né, com esse novo formato de futebol brasileiro que vai ter, outros clubes também tenham bastante condições de fazer contratação de jogadores europeus, jogadores até brasileiros de nível de seleção. E isso acaba sendo desincentivo.
Agora, se a gente analisar algum jogador aqui, vamos supor que o jogador seja da seleção uruguaia. Você vai contratar? Você está querendo remediar, fazendo uma contratação para aquela determinada posição, para você sair desta situação de você fazer 11 jogos, são 33 pontos. Né? Eu acho que nos últimos 15 campeonatos brasileiros, quantos foram decididos com menos de 7 pontos? 20% disso, 30% disso? Ou 9 pontos? São pouquíssimos os campeonatos que foram decididos. Então, é um percentual muito grande, muito importante de pontos que serão disputados nesse período. E, aí eu falando um pouco mais da tua pergunta, amanhã você vai ter outros clubes que vão ter chance ou dinheiro para fazer uma contratação de jogador, ou da seleção paraguaia, seleção argentina, seleção colombiana, venezuelana, e vão ter que analisar, vou comprar esse jogador ou não, se eu não vou ter ele em situações importantíssimas dentro da competição. Às vezes é clube que vai estar ali no meio, ou embaixo, disputando a vaga para não cair, que compromete o orçamento. Então, você vai ter um dinheiro ali para fazer uma contratação pesada, ou 2, 3 pesadas, para esses clubes, e você vai ter que chegar e fugir. Quer dizer, é um desincentivo isso aí. É um desincentivo. Agora, tem que se conviver com isso. Agora, isso é um ponto que eu acho, eu não sei quando, é caminho sem volta, isso vai ter que ser resolvido. Eu não sei se vai ser resolvido daqui a 1 ano, 2 anos, mesmo não se remediando ou remediando, isso é um ponto que terá que ser resolvido para não ter análise subjetivas de que, por isso, dá isonomia ou tira a isonomia do campeonato. Você tirar o jogo do Flamengo numa data FIFA, está beneficiando o Flamengo ou está sendo justo com o Flamengo porque ele detém os jogadores que são de seleções de Espanha? Eu ia falar de Espanha, não sei de onde, agora não tem nada da Espanha, gente. Enfim, então é isso. Eu acho que essa que é a situação, que é uma pena, mas isso tem que ser resolvido. Eu acho que é um caminho sem volta, mas eu só não sei quando que será resolvido, mas será. No mundo todo é assim. No mundo todo é assim. O jogador da data FIFA não tem jogo nos campeonatos importantes, né? Estou falando na prateleira como a do Campeonato Brasileiro.